Além de ser um jogador de futebol que vem deixando sua marca em campo, Pedro sabe como aproveitar a vida que sua carreira e dinheiro podem lhe proporcionar. Mas você já parou para pensar em como vive esse jogador? Nesse vídeo você vai descobrir tudo sobre a vida de Pedro Guilherme. Mas antes de começar, eu tenho um desafio para você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários #InscritoSabeTudo que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Carreira. Pedro Guilherme Abreu dos Santos nasceu no Rio de Janeiro no dia 20 de julho de 1997, mas conhecido apenas como Pedro, é um atleta brasileiro. Desde a sua infância era apaixonado por futebol, tendo aniversários temáticos da Copa do Mundo. Bem fofo, né? Com 1,85 m de altura, é um típico centroavante de área. Possui desenvoltura dentro da área e fora dela, fazendo bem os papéis de pivô e finalizador. Já mostrou múltiplos recursos ao protagonizar dribles, cabeçadas e finalizações com as duas pernas, além de ter participado de gols com passe de peito. Pedro também se destaca por marcar gols em chutes de fora da área e por ter estrela, tendo participado de gols decisivos. Impressionante, né? Em 2016, aos 19 anos, o jogador assinou seu primeiro contrato oficial na carreira. Na ocasião, assumiu o cargo de titular no próprio Fluminense. Em 2018, Pedro ficou no topo dos artilheiros do Campeonato Carioca e se consagrou como o jogador mais jovem do Fluminense. Além disso, durante o Campeonato Brasileiro, foi eleito jogador revelação, o artilheiro e também o que mais fazia finalizações. Porém, foi surpreendido quando, em meio à disputa, sofreu uma contusão e precisou ser operado. Como resultado, ficou quase um ano afastado dos gramados. Foi no mesmo ano em que faria sua aparição com a seleção na Copa do Mundo, se não fosse sua lesão. Uma pena, não é mesmo, gente? Porém, ele teve sua chance de vestir a camisa verde e amarela no torneio de Toulon, em 2019, na seleção olímpica. No final de agosto de 2019, Pedro foi negociado com Fiorentina. Porém, o contrato durou apenas 5 meses, já que em janeiro de 2020, Pedro foi emprestado ao Flamengo em um contrato fixo de 12 meses. Chegou ao rubro-negro após pedido do técnico Jorge Jesus, grande admirador do atacante. Um fato curioso é que o jogador, quando pequeno, era flamenguista de berço com a sua família. O bom desempenho do Pedro impressionou tanto que fez com que o time o comprasse pela bagatela de 14 milhões de euros, o que representa cerca de 87 milhões de reais. Hoje o atacante é considerado ídolo e coleciona diversos títulos pelo mais querido. Além disso, disputou as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 sob comando de Tite, e não é à toa, porque o atacante da seleção brasileira possui um histórico bastante animador quando o assunto é marcar gol. Apenas durante 7 anos de carreira, Pedro chegou a marcar 101 gols. Não é à toa que em 2020 ele marcou o gol mais bonito da Copa do Brasil. Uma verdadeira máquina de sucesso em campo. E antes de mergulharmos nesse vídeo, não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem você sabe que é fã do craque também. Vamos começar. Relacionamento. A vida pessoal de craques de futebol gera curiosidade, principalmente no âmbito amoroso, e com Pedro não seria diferente, né? Ao contrário de muitos jogadores, ele decidiu levar uma vida mais calma e tranquila, longe dos holofotes da fama. Mas isso é porque seu coração já tem dona há um tempinho, viu? Como se sabe, em novembro de 2022, ele pediu à psicóloga Fernanda Nogueira em casamento. O pedido de casamento foi transmitido pela Flá TV, canal oficial do Flamengo no YouTube. O casal, que está junto desde 2021, parece bastante apaixonado nas redes. O atacante se casou em 2023, no Rio, com a psicóloga Fernanda Nogueira, numa cerimônia intimista sem ostentação. O casamento foi bem discreto, apenas alguns poucos registros de convidados foram compartilhados nas redes sociais. Os próprios noivos não postaram nada sobre a celebração, só alguns dias depois, o próprio jogador postou alguns momentos certíssimos, não é mesmo? Eu também concordo com isso, tem que aproveitar muito o momento, mesmo
que seja importante registrar para eternizar. Apesar de pequena, a celebração pareceu de bom gosto e bem bonita. Você ia gostar de um momento assim, mais íntimo, ou uma festa para chamar todo mundo e sair na mídia? Não deixe de contar nos comentários aí, fiquei curioso para saber o que você faria. Cada um tem um gosto, não é mesmo, gente? Lembrando que, na mesma época, a psicóloga enfrentava uma investigação. Ela estava entre as 24 pessoas indicadas por lavagem de dinheiro do jogo do bicho no Rio Grande do Sul. Complicado, hein? Mas o casal parece ter superado tudo isso. Apesar disso, Fernanda já compartilhou gostos pessoais para o seu tempo livre e sua paixão por crianças. Ela inclusive tem uma especialização no tratamento do autismo. Será que podemos esperar que essa família aumente? Acho que sim. Sorte para eles, né? Carro. Muito se especula sobre como os jogadores gastam seu dinheiro, afinal todo mundo sabe que eles recebem uma fortuna pelo seu trabalho duro em jogos. Pedro, apesar de muito discreto quanto à sua vida pessoal e até mesmo os luxos, ele não costuma ostentar tanto assim. Porém, já foi divulgado que o jogador gosta de se locomover com muito conforto. Por isso, ele conta com um Volvo XC90 em sua garagem. Mas isso é só o que se sabe através do site Eu Sou Mengão. O veículo impressiona com o seu design luxuoso, SUV por fora, mas também é um choque de tecnologia e inovação por dentro. Para se ter uma ideia, a configuração padrão inclui sistemas de direção semi-autônomos, como direção autônoma adaptativa e assistência na faixa, bem como suspensão a ar, faróis totalmente LED, assistência ao estacionamento, câmera panorâmica de 360 graus e centro multimídia com tela vertical de 9 polegadas. Falando sobre velocidade, o motor utilizado é um 2.0 turbo alimentado de 4 cilindros, utilizando o conjunto com a nova transmissão automática Geartronic de 8 velocidades. O motor híbrido fornece um total de 407 cavalos de potência, com autonomia elétrica de 43 km. A tração é sempre indispensável, ou seja, um verdadeiro possante, viu gente? Não é à toa que para tê-lo, Pedro precisou desembolsar pelo menos R$430 mil. Eu adoraria ter um desses se tivesse essa grana toda. E você, gostaria? Deixa aí nos comentários qual é o seu carro dos sonhos. Eu tenho tantos que vocês nem imaginam. Polêmicas. Muito discreto quanto à sua vida fora dos campos, Pedro não é do tipo que ostenta ou se envolve em muitos tabloides polêmicos durante sua carreira, mas nem assim ele acabou escapando de algumas aparições na mídia. Um dos poucos momentos desse tipo que já protagonizou foi quando o jogador Daniel Alves, durante os treinos na véspera da Copa do Mundo, deu um carrinho em Pedro. O momento repercutiu na mídia e o público reprovou a atitude de Daniel, visto que poderia ter causado uma lesão. Porém, Pedro chegou a declarar que não se machucou e que esta é uma situação comum de um treino. Complicado, né? Outro momento também, porém bastante delicado, foi quando Pedro Guilherme foi agredido com um soco no rosto em julho de 2023 em Belo Horizonte, após a vitória do rubro-negro sobre o Atlético Mineiro. O jogador não perdeu tempo e prestou queixa na polícia em seu total direito. O acusado da agressão é um preparador físico do Flamengo, Pablo Fernandes, que teve suas atividades no clube suspensas após o episódio. Já o futuro de Pedro no clube ficou balançado, lembrando que uma situação assim acontece, o jogador fica livre para rescindir o contrato e sair do time sem pagar multa. Qual decisão que o jogador vai tomar, hein? Não deve ser fácil decidir algo assim, né, gente? Bem complicado. Mas caso ele opte por sair, você gostaria de ver o Pedro em que time do Brasil? Ou apenas no Flamengo mesmo? Comenta aí embaixo antes de irmos para o último tópico. Fortuna. Assim como muitos outros jogadores, é difícil saber o quanto o jogador já acumulou com os seus ganhos. Porém, sabemos que se tratam de fortunas exatamente pelo fato de que existem patrocinadores e bons salários pelo desenvolvimento em campo. Pedro, por exemplo, é patrocinado pela Adidas e já teve um contrato com a Puma, além de outros trabalhos em publicidade. Para se ter uma ideia, só em seu Instagram ele conta com pelo menos 6.600.000 seguidores, o que abre um leque de possibilidades para lucrar com isso ou ser procurado por essas grandes marcas, caso ele queira. No entanto, se tratando de números mais concretos, só para jogar no Flamengo, o craque recebe o equivalente a R$600 mil por mês. Bastante impressionante, não é mesmo? Se levarmos em conta que em 2 meses ele ultrapassa R$1 milhão em salário, sabe-se que somando com os seus bens e patrocínio, ele sem dúvida já acumulou cifras milionárias em sua conta bancária.
toda certeza, né? Dá pra se viver com muito conforto, não é mesmo, gente? Lembrando que Pedro está só começando em sua carreira e ainda tem muito pela frente. Sucesso e muitos golaços para ele. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.